Nesse momento, você está operando sob efeito de pânico ou euforia? Medo ou ganância? Eu faço essas perguntas em todos os meus vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos no mercado, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que investem, mas perdem dinheiro no mercado de criptoativos. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos análise técnica e de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, já como de costume, eu vou estar analisando o Bitcoin, eu quero estar analisando ele em tempos gráficos maiores hoje e trazer aos tempos gráficos menores, tentar entender essa tendência macro até a tendência micro e, através disso, encontrar as regiões que será uma possível região de compra, né, em esse movimento de todo de queda que estamos tendo, e encontrar oportunidades. Será que nós estamos diante de oportunidades já nesse momento de compra? Será que nós estamos no início do apocalipse aí? Vamos perder os fundos $80 mil e, de fato, entrar em um bear market? Vamos estar analisando essas possibilidades. Encontrar as regiões de liquidez, que eu tenho trazido já algumas vezes aqui no canal, para quem me acompanha, eu já havia alertado essa possibilidade de um possível flush nessas regiões que estamos tendo agora, um possível movimento de queda que estamos tendo agora. Quem me acompanha sabe disso. Eu já havia alertado essas possibilidades e vamos estar encontrando essas regiões de liquidez aí que o preço tende a ser atraído aí, tanto regiões acima como regiões abaixo. Então, sem mais delongas e sem mais enrolação, sem vinheta, vamos para a análise de hoje. Quero estar começando aqui já com o Bitcoin, analisando essa ferramenta CoinAlyze que eu gosto bastante. Eu analiso, eu consigo perceber que todo esse movimento de queda do Bitcoin aqui no 1 hora foi alinhado com o Open Interest subindo, né? Por isso que essa queda foi tão forte, né? Relativamente forte. O Bitcoin saiu praticamente das regiões 95, caiu aqui abaixo próximo dali dos $88 mil, né? Caiu nos $88 mil, e todo esse movimento, basicamente, ele foi alinhado com o aumento de Open Interest. O primeiro movimento de queda, que saiu dos 95 até os 92, o Open Interest ele caiu junto, né? Porém, após esse movimento que o Open Interest caiu junto, o que seria interessante? Que o preço ou retomasse com esse aumento de Open Interest que tivemos, ou que o preço continuasse a cair como de fato caiu, mas com o Open Interest caindo junto, né? E não aconteceu isso. O Open Interest voltou a subir junto com a queda. Nós sabemos que quando esses dois fatores se alinham, né, a queda do preço com o aumento de Open Interest, a queda tende a ser um pouco mais violenta do que a normal. Tanto é que o preço teve esse movimento de queda forte, né? Saiu ali das regiões dos 93 mais ou menos, 92,5, veio buscar aqui as regiões abaixo dos $88 mil, liquidou bilhões, né? Foram basicamente bilhões de liquidação, 1 bilhão de liquidação ali, segundo a ferramenta do CoinGlass, que eu postei inclusive nas minhas redes sociais nas últimas 24 horas ontem, teve uma liquidação de aproximadamente 1 bilhão em dólares no mercado de criptoativos, foi causado justamente por esse movimento da queda, que se alinha com o Open Interest. Quando o Open Interest sobe desse jeito, o preço tende a cair um pouco mais forte. Do mesmo jeito que quando o preço volta a subir com o Open Interest sustentando subindo, a alta tende a ser mais forte também. Quando analisamos aqui que tivemos um aumento significativo dos long e short, esse é outro ponto extremamente negativo, né? Nós estávamos em regiões negativas, né? Abaixo de um long para cada short, há alguns meses nós só estávamos nas regiões acima, né? Que tivesse mais long, que estava tendo muito mais long para cada short. Nós atingimos esse patamar aqui abaixo, negativo, isso é positivo para quem está apostando na alta, porém, logo em seguida o preço caindo, teve o aumento dos longs e shorts. Então, o que isso significa, né? Que com todo esse movimento de queda, as pessoas estavam abrindo mais shorts, né? E na maioria das vezes, que a grande maioria das pessoas estão apostando para um lado, o preço tende a ir para o outro. Por isso que o preço continua caindo, não encontrou ainda uma base de preço, um suporte, que nesse momento estamos com 2,6 long para cada short, né? Então isso é muito ruim, alinhado ainda com esse Open Interest que está subindo, me dá assim um insight de acreditar que o preço pode não ter encontrado ainda um fundo, mesmo nós estando em regiões de sobrevenda. Aqui no 4 horas nós atingimos regiões extremas de sobrevenda no 4 horas, mas torna extremamente difícil um bottom fishing, a tentativa de uma pesca desse fundo aqui, quando se você está tendo um aumento, né, do Open Interest com a queda. Então, por isso que eu sempre trago, é extremamente importante você alinhar não somente o Price Action, porque quem analisa somente o Price Action pode estar vendo uma boa oportunidade de compra aqui, né, com esse RSI totalmente sobrevendido, né. Porém, quando nós temos esse RSI sobrevendido, mas com um aumento de Open Interest também, essa tentativa do bottom fishing fica muito perigosa, né, que de fato ainda não tivemos ainda esse repique para quem fez, quem sabe, um preço médio nessa queda aqui, veio comprando aqui, tentando fazer uma pesca desse fundo, ainda não está ainda num lucro, né? Porque basicamente do fundo aqui nós não subimos aí um valor ainda significativo. Então praticamente não subiu nada, né? Subiu aqui 1% em relação ao fundo. Então
isso se dá porque o Open Interest está subindo junto com essa queda. Então, se nós tivéssemos um Open Interest caindo, seria algo mais positivo para a tentativa de um bottom fishing, para quem está apostando numa alta, né? Ainda mais alinhado com esse RSI sobrevendido. Normalmente o RSI sobrevendido no 4 horas está formando uma base de preço no semanal, porém com esse aumento de open interest não me deixa seguro, e principalmente com esse aumento dos longos e shorts também. Nota que o índice aqui, o CVD, né, o CVD Spot, está tendo muita venda. A gente estava até num movimento relativamente bonito, até muitos meses já, né, alguns meses de queda, nós estávamos voltando a ter um interesse, aparentemente, ó, aqui praticamente do dia 9 de janeiro, né, até o dia 15 de janeiro, nós tivemos praticamente um movimento bonito de compra, porém o CVD está abrindo mão de suas posições novamente, né? O CVD Spot, né? As pessoas estão vendendo bastante, estão abrindo mão das suas posições, né? E isso nós sabemos que o Spot ele tem uma força muito grande no mercado, e quando nós temos esse movimento que eles estão abrindo mão, via de regra, a queda também tende a ser mais agressiva. Então, de modo geral, os indicadores de sentimento deram uma pequena piorada. Eu consigo ainda ter um pouco de otimismo quando eu analiso aqui esse indicador que mostra basicamente as ordens até 1K e as ordens acima de 100K ao infinito. No caso, essas ordens de baixo aqui representam até 1K de dólar, né? Então, eu consigo notar que as sardinhas, desde o dia 8 de janeiro, começaram a vender parte das suas posições, né? Então essas ordens aqui até 1K representa basicamente as vendas das sardinhas, né? Então eu consigo ver elas um pouco pessimistas, né? Porque elas estavam muito otimistas de um bom tempo para cá, elas estavam comprando bastante. Nós sabemos que a grande maioria das vezes que elas estão comprando no lugar errado. Então a gente tem que tentar ir nesse movimento contra-intuitivo, né? Quando a gente pega aqui desde outubro, nós estávamos tendo muito movimento de compra até 1K, nessas ordens até 1K. E olha que interessante, as grandes instituições estavam fazendo um movimento contrário, né? Elas estavam vendendo, ó, os grandes players estavam vendendo para esse movimento das sardinhas comprando. E agora, desde praticamente aí 9 de janeiro, né, como eu trouxe 10 de janeiro, nós começamos a ver elas ficar um pouco mais negativa, né, vendendo um pouco, voltaram a comprar e parece que estão começando a vender novamente. O que nós precisaríamos é que, de fato, elas entrassem em uma região de mais pessimismo mesmo e começassem a vender mais, porque quem sabe perder essas regiões aqui, traçado esse fundo que ela fez aqui, né, que elas fizeram aqui, após esse grande movimento de alta, para de fato começar a vender mais, a abrir mão das suas posições, porque na maioria das vezes elas tendem a estar vendendo no lugar errado, né? Então, o que seria extremamente positivo para a alta seria que as sardinhas voltassem a ficar mais negativas. De modo geral, eu já vejo uma certa positividade, porque elas não estão comprando todo esse movimento de queda, né? Quando eu analiso aqui numa hora, até voltaram a comprar de uma maneira ali conservadora, teve um pequeno aumento aqui, mas de modo geral elas estão vendendo bastante, né? Então isso é positivo. Fato é, as grandes instituições, os grandes players, nessas ordens até 100K, acima de 100K, elas também fizeram um bom movimento de compra aqui, ó, no dia 9 de janeiro, fizeram um bom movimento de compra, depois fizeram outro bom movimento de compra, que não havia há alguns meses já, não via esse movimento de compra assim, essas duas estilingada para cima. A gente nota que já tinha alguns meses também, né, quando eu analiso aqui, pego aqui no 6 horas para ficar mais fácil, nota que já está há um bom tempo, né, vendendo bastante, né, elas estão vendendo há um bom tempo já, e o que parece é que está nessa tentativa de de estabelecer essa região aqui, né, essa região aqui de fundo. Seria interessante se o preço conseguisse segurar nessas regiões, né, fazer um fundo aqui nessas regiões e voltar a comprar, seria um movimento de reversão aí, e poderia trazer novas altas para o Bitcoin, poderia estabelecer esse fundo aí nas regiões aí próximas dos 80 mil dólares, talvez é isso que esteja faltando. No entanto, mesmo com toda essa queda que estamos tendo agora, eu já havia alertado essa possibilidade, inclusive nas minhas redes sociais. Se você não me segue, procura lá, @monetize seu dinheiro, underline, no TikTok, no Instagram, você vai encontrar as minhas redes sociais, no Facebook. O canal é novo, as minhas redes sociais são novas, eu sempre fui bem underground, eu nunca fui muito de aparecer, eu sempre investi na forma mais restrita, né? Eu sou investidor há mais de 10 anos, mas no mercado de criptoativo há mais de 5 anos. Eu tenho investimentos aí que me trouxeram valorizações aí em mais de 5 vezes, aí, principalmente no Bitcoin, focando no longo prazo, com uma estratégia simples. Você focando no longo prazo, a grande maioria das vezes você vai vencer, né? Ao contrário do que muitos criadores de conteúdo, infelizmente, acaba vendendo essa ilusão, né, de você enriquecer da noite para o dia com uma meme coin ou algo do gênero. Aqui não é a proposta do canal. Eu sempre foco no Bitcoin e eu sempre digo que se você focar no longo prazo, a maioria das vezes você vai ter bons resultados e você vai conseguir multiplicar o seu capital, assim como eu multipliquei em pelo menos 5 vezes aí. Meu preço médio estava em 24 mil dólares no Bitcoin.
e eu consegui fazer vendas do Bitcoin acima dos 100 mil dólares, basicamente. Então, eu simplesmente com essas estratégias que eu estou trazendo para vocês aqui, alinhando análise de sentimento e análise técnica, eu consegui ter excelentes resultados, assim, focando no longo prazo. Então, eu recomendo fortemente que você se inscreva aqui no canal, dá um like, ajuda demais para vocês, não custa nada, mas para mim vai me ajudar muito, vai fazer o meu vídeo alcançar mais pessoas e vai me dar mais ânimo aí para estar produzindo conteúdo para vocês. Legal? Então, eu deixo o convite aí na descrição do vídeo. Lá tem todas as minhas redes sociais. Eu também recomendo que vocês se inscrevam lá, porque lá eu havia alertado essa possibilidade de um movimento de queda, né? Iminente já no Bitcoin. Por quê? Porque nós estávamos tendo muita liquidez abaixo, né? Eu trouxe essa possibilidade no Price Action, eu vou estar trazendo aqui. Vamos para o Price Action. Não, vou continuar aqui na análise de sentimento e eu encerro com o Price Action. Nessas regiões aqui, havia muita liquidez. Na verdade, alguns dias atrás tinha aproximadamente 7, acho que eu acredito que tinha mais de 7, 8 bilhões de liquidez nessas regiões abaixo aqui de alavancagem acumulada, né? E esse gráfico basicamente mostra as alavancagens em 25, 50 e 100 vezes. E nessas regiões aqui, até as regiões 86, 85 mil dólares, tinha muito mais do que tem agora, 2,3 praticamente bilhões de liquidações em alavancagem. Tinha muito mais quando nós estávamos nas regiões acima. E eu disse que havia grande probabilidade do preço vir buscar essas regiões, né? Porque tinha muita liquidez e o preço tende a buscar essa liquidez antes de tomar uma decisão. O Bitcoin ele estava trabalhando acima dos 100 mil dólares. Ele teve uma queda muito forte, buscou os 80 mil dólares. Quando o ativo ele faz um fundo muito forte, quando ele cai de uma maneira muito forte, ele tende a ficar nessas regiões de descoberta de preço, né? Então ele está lateralizando entre os 80 e poucos mil dólares até a região ali dos 98 mil dólares, né? Próximo dos 100 mil dólares, ele está buscando liquidez para ambos os lados. Eu trouxe essa possibilidade de que o preço viesse voltar, buscar essa liquidez antes de fato tomar uma decisão. E ele veio aqui, buscou liquidez, e eu ainda acredito que existe espaço até a região dos 86, quem sabe um pouco abaixo, de 85 mil dólares, de buscar essas liquidez para posteriormente também vir buscar a liquidez acima nas regiões próximas de 100 mil dólares aqui, ó, nós já vemos 3,5 bilhões de alavancagem, né, de liquidação de pessoas alavancarem até 100 vezes, né? E eu acredito que existe sim essa possibilidade, né, dessa busca de liquidez. Tanto na Binance, OKX, na Bybit, esse aqui mostra os índices de liquidação nessas grandes corretoras, e nota que aqui na região dos 86 mil dólares, a alavancagem acumulada de liquidação de long, eu já teria mais de 5 bilhões se o Bitcoin voltasse para as regiões aqui dos 86, 85 mil dólares, assim como se ele voltar a subir também para as regiões ali próximo dos 100 mil dólares, um pouco mais de 100 mil dólares, ele já teria mais de 10 bilhões de alavancagem liquidadas, né, de alavancagem de short, de pessoas que estão shortando todo esse movimento de queda, eu teria mais de 10 bilhões de liquidação acumulada, né? No geral, na Binance eu teria 129 milhões, o OKEx 30 milhões, na Bybit 142 milhões de alavancagem. Mas no acumulado da liquidação teria mais de 10 bilhões. Então isso é um número muito expressivo, eu acredito que existe uma grande probabilidade de ele ficar nesse movimento de lateralização, buscando essa liquidez antes de fato tomar uma decisão. Muita gente vai falar que o preço caiu por conta das questões geopolíticas do Trump, da Groenlândia. Tudo isso envolve também, obviamente, tudo isso é um estopim para mais quedas, mas nós não podemos só operar notícia, não é só notícia que faz o mercado, mesmo porque a notícia ela faz efeito ali no curto prazo, mas no longo prazo ela não muda os fundamentos. E mais do que qualquer uma notícia, essa região de liquidez que eu trouxe de dinheiro, essa região do smart money, né, que muitas pessoas usam esse termo, eles tendem a ser buscados e liquidados, tende a ser feito esse momento de liquidação da grande maioria das pessoas. O mercado ele age dessa forma. Infelizmente, ele fica buscando liquidez, muita gente perde dinheiro após ele de fato tomar uma decisão. E qual seria? Um bear market profundo agora em 2026, ou quem sabe uma continuação do bull market, né? Eu ainda consigo enxergar aqui, ó, quando eu pego aqui esse mapa do calor da liquidação, olha que absurdo. Nós temos aqui essas regiões acima dos 98 mil dólares, tem um mapa de calor muito grande de liquidação. Então eu acho altamente improvável que o Bitcoin perca essas regiões aqui, já dos 80 mil dólares, quem sabe ele perca os 85 mil dólares agora e venha perder os fundos sem captar essa liquidez aqui, porque todo esse movimento de queda aconteceu que muitas pessoas abriram short, né? O longs e short mostra basicamente as posições em pessoas, e esse gráfico aqui ele me mostra, esse indicador ele me mostra a quantidade monetária, né? Então existe um calor, uma atração a essas regiões aqui acima dos 98 mil dólares muito forte. Então acho altamente improvável que ele não busque, tanto que se você analisar todo esse gráfico, a maioria das vezes o ativo vem buscar essas regiões. Ó. Ele buscou as regiões aqui dos 91 mil dólares, fez um movimento de short squeeze, que o preço havia caído muito forte aqui,
formou essa piscina aqui de liquidez, ele voltou, buscou essa liquidação, subiu, veio retestar novamente, ó, está próximo dessas regiões e veio exatamente aqui na região dos 89 mil dólares, 90, ou 88 mil dólares, e liquidou essa galera que tinha essa região aqui, que estava atuando como um imã muito forte, e o preço veio exatamente nessa região e é onde está tentando se manter nesse momento. Eu ainda acredito que o preço tem boas chances de buscar essa liquidez dos 86 mil dólares, 85 mil dólares, para posterior buscar os 98 mil dólares, ou o que seja, vá nos 98 e depois volte aqui nas regiões abaixo, mas eu acredito que ele vai ficar nessa lateralização, buscando liquidez antes de fato tomar uma decisão, né? Analisando o price action, eu acredito, eu pegando em um tempo gráfico menor aqui a princípio para mostrar esse movimento para ficar um pouco mais fácil, eu acredito que ele vai ficar preso nesse movimento aqui, né? Eu acho que existe boas probabilidades, porque após ele ter essa queda muito forte, que ele saiu aqui da região aqui dos 107 mil dólares e teve uma queda muito brusca, né, em poucos dias, teve uma queda ali de 25% em poucos dias, o preço tende a ficar nessas regiões aqui, após quedas assim muito fortes, tende a ficar nessas regiões aqui, de lateralização, busca de liquidez para ambos os lados, né, em regiões que ele venha, o preço venha a se descobrir. Então, acredito que ele pode ficar preso nessas regiões, os 80 mil dólares, até a casa dos 100 mil dólares aproximadamente, quem sabe um caso mais extremo, até os 105 mil dólares, preso nessa região aqui, até de fato ele tomar uma decisão se ele vai formar, assim, perder um fundo aqui dos 80, né, ou se ele vai formar um pivô de alta acima dessas regiões, das médias aqui de 200 período no diário, né, os 106 mil dólares, e voltar um bull market mais forte. Isso já aconteceu várias vezes, o preço tende a ficar nessas regiões de descoberta de preço, né, não somente com o movimento de queda, como nós tivemos, com o movimento de alta. O Bitcoin ele teve esse movimento de alta muito forte aqui, né, isso aqui foi em 2024, ficou preso nessa região aqui, ó, basicamente, de lateralização, alguns meses após, posterior, ele voltar a subir. Então, é muito comum que isso aconteça, assim como o preço ele subiu muito forte aqui nessas regiões aqui também, ele ficou preso nessas regiões, buscando liquidez para ambos os lados, após perder os fundos e ter quedas mais fortes. Então, antes de o preço de fato tomar a decisão se ele vai entrar em um bear market, né, se vamos perder os fundos e entrar em um bear market, ou se ele vai romper e voltar para um market mais forte, ele vai captar liquidez, existe uma grande probabilidade, né, uma grande possibilidade de ele ficar captando liquidez aqui das pessoas que ficaram muito positivas, né, quando o preço voltou para as regiões dos 100 mil dólares, ele vai liquidar essa galera, assim como ele também vai liquidar a galera agora que está ficando muito negativa, shortando muito. Eu acho que existe uma boa probabilidade de ele buscar liquidez nas regiões acima. O Bitcoin ele estava em um padrão de equilíbrio há alguns dias, né? E eu havia trazido essa possibilidade. Eu falei que, né, o Bitcoin, na maioria das vezes que ele está nesse padrão de equilíbrio, né, o Bitcoin ele se encontra num padrão de equilíbrio após uma queda muito forte, né, ele caiu para essas regiões aqui dos 80 mil dólares e estava nesse padrão de lateralização. Ele buscou liquidez acima, certo? E eu havia dito que existia a grande probabilidade do Bitcoin voltar e buscar liquidez nas regiões abaixo. Por quê? Quando o Bitcoin, quando um ativo está num padrão de equilíbrio, ele rompe para determinada posição, nesse caso rompeu para cima, na grande maioria das vezes ele forma uma cunha ascendente, né, de alta. Essas cunhas, elas tendem a romper para baixo, a maior probabilidade que elas têm de romper para baixo. E eu disse que seria altamente improvável que rompesse essas médias de 200 períodos já no diário. Quem acompanha os vídeos aqui sabe que eu já havia dito que existe uma grande probabilidade de não romper essas regiões, né, e buscar liquidez nessas regiões abaixo. Essa região que eu deixei demarcada era uma região de um gap que havia criado no CME no final de semana, que o Bitcoin abriu em uma alta muito forte e ele formou um gap nessas regiões e eu havia dito que existia grande probabilidade de ele voltar aqui para fechar esse gap. O gap foi fechado exatamente ontem, e é exatamente nas regiões que o preço está se segurando. Porém, eu ainda acredito que existem essas regiões de liquidez abaixo dos 85 mil dólares, mais ou menos, como eu mostrei no CoinGlass, que ele venha buscar essas liquidez nessas regiões abaixo, né, para captar esses apostadores de alta muito forte que entraram em um movimento de subida aqui do Bitcoin, buscar essa liquidez para depois o preço de fato tomar uma decisão. Eu ainda acredito que existe uma boa chance de ele voltar também para as regiões aqui dos 80, 98 mil dólares para captar essa liquidez. Eu acredito que ele vai ficar preso nesse movimento por um tempo. E se o Bitcoin de fato buscar essas regiões, ele vai confirmar esse padrão de alta aqui, esse padrão aqui que tende a ser rompido para baixo, né? Um pivô de baixo, ele formaria, no caso, essa cunha ascendente de alta, ela iria ser perdida e buscaria liquidez nessas regiões abaixo e confirmaria de fato esse padrão que tende a ser rompido para baixo. O que eu analiso em tempos gráficos maiores, né? Como eu já havia trazido aqui no canal também, eu vejo que, de modo geral, quando analisamos aqui o tempo gráfico aqui no 3 meses, o Bitcoin ele está ainda num padrão bonito, né? Ele não está em uma tendência de baixa, ele não perdeu a tendência, muito pelo contrário, se analisar de uma forma fria e analisar somente a análise técnica e não analisar o sentimento, não analisar o cenário macroeconômico,
o price action está bonito, embora nós temos perdido essas regiões de fundo do último trimestre, né, que era a casa dos 106 mil dólares, em um padrão gráfico de 3 meses, quando nós perdemos a vela anterior, né, isso não é positivo, isso é ruim, perdemos esse fundo da última vela, que nós estávamos sempre, desde 2022 e 2023, nós estávamos fechando somente acima das velas anteriores, nós nunca tínhamos perdido o fundo das velas anteriores, e isso aconteceu agora, no último trimestre. Porém, nós ainda estamos nessa bandeira, né, de alta no tempo gráfico de 3 meses. Nós estamos ainda em uma retração perfeita de Fibonacci. Então, isso é positivo. No tempo gráfico mensal, se nós analisarmos, nós estamos em uma maior probabilidade da formação de um topo descendente ao topo anterior. Isso seria bem ruim. Isso é o que se caracterizaria, de fato, um bear market, né? O Bitcoin, ele retraiu muito após o último movimento, ele retraiu, ele perdeu as regiões de 94 mil dólares. Então, quando isso acontece, nós perdemos essa retração de Fibonacci, nós entramos em uma maior probabilidade em que o preço forme um topo descendente ao anterior, né, que é esse, para, de repente, trazer mais quedas, né, e perder os fundos anteriores. Então, isso seria a confirmação, quem sabe, de um ombro, cabeça e ombro, novamente, e aí o preço voltaria a perder os fundos aqui dos 86 mil dólares, nós entraríamos, dos 80 mil dólares, né, e nós entraríamos em um bear market, de fato, um bear market mais profundo, e o ano de 2026 com certeza seria um ano de oportunidades. Eu particularmente gosto de investir em movimentos assim de queda, em movimentos de pânico, que as pessoas estão vendendo, abrindo mão das suas posições, né? O Michael Saylor comprou bastante ontem, ele voltou a comprar, e enquanto muitas pessoas estão em pânico. Todo esse movimento de alta que tivemos aqui, que as pessoas abriram longs muito fortes, não representou nada mais que uma bandeira de baixa, né? No semanal. Isso aqui é uma bandeira de baixa no semanal. Nós conseguimos nem romper a 0,382 de Fibonacci aqui na região dos 86, dos 98 mil dólares. Então, de modo geral, o cenário ainda requer cautela. Nós precisamos ainda acompanhar de perto, porque como eu já tenho trazido essas possibilidades aqui, eu acredito que o Bitcoin, antes de fato subir e conseguir romper essas médias nesse período do diário e voltar a subir com uma força mais significativa, eu acredito que ele vai ficar captando liquidez nessas regiões abaixo aqui. Então, ao meu ver, já estamos em regiões de oportunidade, porque é uma região de oportunidade aqui, normalmente essas regiões de liquidez que as pessoas estão sendo liquidadas, as pessoas estão vendendo no pânico, né? Nós estamos vendo as sardinhas vendendo, nós estamos vendo muita liquidação em massa, né? Bilhões de liquidação em massa. O próprio Michael Saylor ontem comprou mais Bitcoin. Então, eu acredito que são regiões de oportunidades, mas é sempre o que eu sempre trago aqui no canal. É importante que você fracione as suas ordens. No meu vídeo anterior, eu havia dito que a melhor oportunidade, a melhor forma de investir nesse momento de incerteza é você fracionar o seu capital, né? E sempre ter um capital reservado para um movimento maior de pânico, que é basicamente o que está acontecendo agora. Então, eu acredito que essas regiões, nós estamos próximos, pelo menos, de um fundo momentâneo, nessa casa aqui dos pelo menos 85 mil dólares, né, que é essa região de forte liquidez aqui do CoinGlass. Então, 85, 86 mil dólares, eu acredito que essas regiões já são regiões assim próximas de um fundo pelo menos momentâneo. Eu acho altamente improvável que o Bitcoin perca essas regiões, perca os 80 mil dólares sem buscar liquidez novamente nos 98, mas como eu não tenho certeza, é sempre importante você ter uma estratégia para independente do cenário. Então, eu estou parcialmente, eu estou com 50% do meu capital exposto. Eu formei pools de liquidez no Bitcoin e em Solana, que esses movimentos de lateralização, o preço tende a ficar lateralizando, subindo, liquidando a alta, liquidando os apostadores de baixa, e com todo esse movimento de lateralização, eu vou ganhando taxas, eu vou lucrando com ativo. Essa é a forma que eu gosto de estar investindo. E se você quer saber mais sobre pool de liquidez, se você quer saber mais sobre trades, sobre análise de sentimento, eu recomendo que você se inscreva no canal, deixa o like aqui e já deixa as suas dúvidas aqui nos comentários, ou até mesmo no Instagram. Eu tenho as minhas redes sociais lá, deixa lá as dúvidas lá que eu vou estar respondendo para vocês aí. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito nos investimentos de vocês, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e a gente se vê numa próxima análise.